Foi anunciado agora à tarde que o Paraguai resolveu extraditar o jornalista Wellington Macedo, que foi preso lá no Paraguai e foi enviado para aqui o Brasil, para a Justiça Brasileira. Eu vou informar para vocês quem é. Vários jornais estão citando esse caso. Quem é o Wellington Macedo, blogueiro cearense preso no Paraguai nessa quarta. A gente vai explicar para vocês qual é esse caso, do que se trata. Tem uma acusação de envolvimento com bomba, tudo isso a gente vai discutir aqui com vocês. Também ainda nesse editorial a gente vai falar de uma fala do Javier Milei relacionada a Lula e outras situações mais aqui no nosso editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Lembrando que a gente sempre traz informações aqui de maneira independente. O nosso intuito aqui é trazer para vocês informações sempre com o maior número de fontes e credibilidade o possível, tá bom? Bora começar? Então vem comigo. Vamos lá, pessoal. Tem uma informação circulando em algumas redes sociais, Instagram, dentre outros, de que o acordo que o Brasil tinha com o Paraguai de asilo político foi cancelado e que todas as pessoas que pediram asilo político no Paraguai serão presas e entregues à justiça brasileira. Eu não sei te dizer se essa informação é verídica, não sei te dizer se essa informação é oficial, embora eu tenha feito a pesquisa aqui e eu não vi nenhum órgão oficial falando sobre isso. Então não sei se se trata de uma fake news ou se é uma informação que ainda não foi divulgada pela grande imprensa, mas enfim, tem essa informação de que o Paraguai não aceitará asilo político em relação às pessoas que saem do Brasil argumentando pressão política, prisão política aqui no Brasil, tá? Mas a gente vai averiguar se isso é verdade ou não, ou se trata de mais uma fake news. O Wellington Macedo é apoiador de Bolsonaro, aliado de Bolsonaro. Inclusive, o Wellington Macedo, segundo essa matéria da Gazeta do Povo, ele foi preso por uma ordem do STF em 2021. Segundo acusações, essa prisão do Wellington Macedo, do jornalista, que ele não sabia o porquê era investigado até maio de 2022, é por ele ter insuflado atos antidemocráticos durante o 7 de setembro. E aí, ele chegou a ser preso durante esse período, ele foi liberado com a tornozeleira eletrônica, e aí, segundo informações que foram veiculadas, ele quebrou a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai e pediu asilo político, e agora está sendo investigado também pelo caso daquela bomba com o Washington, George Washington. Você deve lembrar daquele caso que foi condenado, e o jornalista, para alguns conhecido como blogueiro, Wellington Macedo, também já tem uma condenação. Ele foi condenado à revelia. O que é condenado à revelia? Ele foi notificado, mas ele não foi citado diretamente, e como ele não compareceu para apresentar a defesa, o processo seguiu com um defensor público nomeado. E nesse processo ele foi condenado, e não me recordo se 6 anos de prisão, 7 anos de prisão, alguma coisa nesse sentido. Então ele já é caracterizado como um foragido. E as informações que se tem é que foi a própria Interpol que efetuou a prisão do Wellington, tá bom? Foi a própria Interpol que efetuou a prisão do Wellington. Ele e o pessoal que está acompanhando o caso, os advogados dele, alegam que ele é perseguido político e que essa ação feita pelo Paraguai viola direitos, não respeita o tratado e o acordo de asilo político. Já por outro lado, a grande imprensa, a mídia, noticiou que efetivamente ele é um procurado, um fugitivo, e que ele foi preso por causa dessa sentença, e que ele é um dos responsáveis por aquele caso da bomba no aeroporto. Então, assim que eu tiver mais informações, eu vou estar trazendo para vocês aqui. A gente vai falar agora do Javier Milei. Não sei se você se recorda, o Javier Milei é o candidato à presidência argentina, ele que é de direita, mas é libertário, ou seja, ele tem uma visão até mais radical. Ele prega quase que o fim total do Estado. Então, redução de impostos, alguns pontos interessantes dessa teoria libertária. Um pouco até utópica, assim como eu questiono
o pessoal aí do socialismo, do marxismo, do comunismo, que é utópico demais, não vai existir uma sociedade onde as pessoas vão compartilhar tudo sem Estado. Também eu acho que não há como, ou não existe como, ter uma sociedade totalmente pautada no livre comércio e na vontade das pessoas, sem ter regras, e essas regras precisam de alguém para organizar, e é o Estado. Então, é uma visão um tanto quanto diferente, mas a gente ainda vai aprofundar qualquer dia nesse assunto do libertário e do liberal, enfim, a gente vai discutir isso num outro vídeo. Aqui o que eu quero discutir é a fala do Milei, que partiu para cima do Lula. Olha só o que ele falou. Lula é um socialista com vocação totalitária, diz Javier Milei. Então, segundo o Javier Milei, tudo que ele está vendo na imprensa mostra que Lula é um totalitário, é um autoritário, um vinculado a ditadores. O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não é apenas um socialista, mas sim alguém que tem vocação totalitária. Declarações foram em entrevista à revista britânica The Economist. Milei venceu as primárias argentinas, realizadas em 13 de agosto, e lidera as pesquisas eleitorais para o pleito de 2022, pleito de 22 de outubro, perdão. Olha só. Já foi aventado até o alinhamento de Milei com Bolsonaro, que declarou apoio aberto a Milei, assim como Milei declarou apoio aberto a Bolsonaro. Até que, no caso de vitória do Milei, Bolsonaro poderia pedir asilo político na Argentina diretamente ao Milei, caso houvesse qualquer tipo de perseguição política, alguma coisa nesse sentido em relação ao Bolsonaro. O grande ponto aqui que a gente precisa discutir são as falas do Milei. Há um mecanismo de imprensa tão importante como o jornal britânico que o Milei deu a entrevista, né, o The Economist. E aí a grande questão que a gente precisa falar é: qual a imagem hoje que Lula passa na imprensa internacional? Porque uma coisa é certa. O Bolsonaro, devido à atuação da imprensa brasileira, caso dos Yanomamis, caso de vacinas, os ataques ao STF, ataques à imprensa, tudo isso que era veiculado o tempo todo pela mídia, mas abafado na questão do Lula. Isso passava para o mundo uma imagem que Bolsonaro era autoritário, embora muitas pessoas discordem disso. Já o Lula, embora se tente acobertar, as ações são gritantes, até muito mais gravosas do que a maioria dos presidentes fizeram no Brasil. Como, por exemplo, o caso da Rússia e das falas do Lula bem, digamos assim, questionáveis. Como o caso do Putin, por exemplo, não ter que se submeter ao TPI, né, Tribunal Penal Internacional, ou seja, tanto faz se ele cometeu genocídio ou não. No caso do Putin, ele não tem que ser condenado por causa disso. Se vir no Brasil, vai ser muito bem-vindo. Nicolás Maduro, vindo ao Brasil, é tratado com honras de chefe de Estado, apesar de um prêmio na cabeça do Nicolás Maduro e ser considerado, inclusive pela própria ONU, como um ditador. A Nicarágua, o Lula não quis assinar qualquer nota contra a Nicarágua e disse que Nicarágua é uma democracia pulsante. Cuba, a mesma situação. O Lula já está indo para Cuba, vai estar lá, logo depois vai encontrar o Biden. Pois é, seria um grande estadista, uma pessoa que realmente flerta com esses estados autoritários. A fala do Milei acende essa luz vermelha. E aí, nós precisamos pegar essa matéria da TV Cultura. Olha só, o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, visitou o também ditador Vladimir Putin, muito aliado ao Lula, inclusive um dos membros do BRICS. E aí ele ficou um tempo lá e falou: permaneceremos juntos na luta contra o imperialismo, diz com Kim Jong-un em encontro com Putin. Lá, na Coreia do Norte, hoje é considerada talvez uma das nações que tem um pulso de ferro, uma nação que se isola do mundo. Ela é uma nação que é bem separatista do resto do mundo, a não ser com exceções quando tem a mesma visão socialista
que é o caso do Putin. Mas o que me chama a atenção nessa matéria é na luta contra o imperialismo. A fala de luta contra o imperialismo é dizer: eu sou contra e sou inimigo dos Estados Unidos, sou contra e sou inimigo da União Europeia e dos países do Ocidente. É isso, em outras palavras, que quer dizer eu sou contra o imperialismo. Mas aí nós precisamos pegar a mídia brasileira, uma vez que nós já citamos uma entrevista na mídia no exterior. Matéria do Fórum, é uma revista de esquerda, Neocolonialismo Verde. Lula volta a criticar o imperialismo de países ricos em reunião do BRICS. Lembrando a vocês que o BRICS hoje é conhecido como o Clube das Ditaduras, porque recebeu 6 ditaduras a mais. E, coincidência ou não, adivinha quem estava fazendo uma visita para Dilma Rousseff, que é a presidente do Banco dos BRICS? Ele, Nicolás Maduro, e adivinha um anúncio dele, que está há alguns dias, vai ficar mais 6 dias lá na China. Vou entrar para o BRICS. Pois é, a Venezuela, um país com uma economia decadente, vai entrar para o BRICS. A Argentina também. Então, a gente vê que cada vez mais é uma questão ideológica muito maior do que econômica. E olha só, o Cafezinho diz o seguinte: Lula domina encontro em Paris, com um discurso duro contra a desigualdade e o imperialismo, ou seja, um alinhamento latente do ponto de vista de Lula com Putin, com Kim Jong-un e os demais membros do BRICS. E aí isso sim é preocupante. E aí isso sim acende uma luz vermelha em relação ao brasileiro. E aí as falas do Lula de sair do Tribunal Penal Internacional, corroborado pelo ministro da Justiça, preocupa muito qualquer um que é a favor da democracia. Seja de direita ou de esquerda, aí independe. Exemplo que eu posso trazer para vocês, o Gabriel Boric, presidente do Chile, que diz o seguinte: nada justifica a violação dos direitos humanos, diz o presidente do Chile. Para mim, política não é um jogo de aritmética, comenta o presidente do Chile, Gabriel Boric, em entrevista exclusiva à WD. Acredito que a democracia, para ser fortalecida e preservar a si mesma, precisa saber como responder às necessidades do nosso cidadão. E aí, aqui, o Gabriel Boric é uma pessoa muito conhecida pelas críticas tecidas ao Lula. Pessoas que foram nomes importantíssimos da esquerda, representados e respeitados, como o Mangabeira Unger, já falou que não quer mais beirar o Lula, que Lula fica viajando pelo mundo aí e não traz efetivamente nada de concreto. Enfim, e aí sabendo a complexidade que é o entendimento acerca de uma notícia, porque isso depende muito do entendimento, da compreensão, da interpretação e do posicionamento, inclusive, do próprio ouvinte. Eu queria que você se manifestasse, depois do que a gente exposou aqui, vendo as notícias atuais, vendo as notícias internacionais e nacionais. Lula, na sua visão, tem vontades autoritárias? Coloca no comentário que é importante.